Então, continuando a questão de números, hoje nós entramos em número 17, depois daquilo que a gente falou ontem. E o que acontece em números 17? A vara de Arão floresce. E floresce com o quê? Com amêndoas, né? Que é exatamente o que aconteceu com Jeremias, quando o Senhor diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. A primeira coisa que a gente aprende é que o Senhor está fazendo a obra, é Ele que está fazendo a obra, né? Então, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Me chama a atenção duas palavras, versículo 5. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações. Quer dizer, chega uma hora em que Deus não quer mais murmurações. Afastarei de mim as murmurações. Quer dizer, até aqui eu tolerei as murmurações. Versículo 10. Disse o Senhor a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então, essa palavra murmuração, ela quer dizer obstinação. O que é obstinação? Gente que não muda. Eu não vou mudar. Eu sou cabeça dura. Não adianta me falar porque eu não vou mudar, né? E o versículo 27 do capítulo 14 já dizia assim: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as suas queixas desses murmuradores, filhos de Israel, né? Então, esse do 14 ao 17 que a gente está estudando aqui em casa, murmuração. Mas me chama a atenção que o Senhor tolerou isso até um determinado ponto, mas agora não mais. Então, o capítulo 18, ele vai dar os deveres dos levitas e dos sacerdotes, e ele vai ser muito claro: a congregação não vai mais se chegar a mim. Leia o versículo 22. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado. O que nos chama, né? Tem uma versão que diz: de agora em diante, os filhos de Israel não se chegarão mais. Então, irmãos, até aquele momento ainda havia uma porta aberta. Mas o que fechou a porta? A obstinação, a murmuração. E vamos lembrar que isso começou lá no capítulo 14, 15, quando a gente falou sobre os dois tipos de pecado: o sem intenção e o com intenção, né? Então, ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Então, irmãos, não aceito mais, né? O Senhor dá o veredito e diz: eles não se chegarão mais até mim. E depois começa a continuar falando das promessas, né, dos levitas. E dentro dos levitas você tem os sacerdotes, que têm uma promessa ainda maior. E no final, o que vai acontecer vai ser qual a advertência? Lá no capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 1, diz que Miriam tinha acabado de ser sepultada. Pensa numa pessoa que acabou de perder a irmã. Ao invés de ser consolado, ao invés de ser acariciado, ao invés de ser poxa, vamos dar um tempo para Moisés, porque ele está passando um tempo de luto. Não, a Bíblia diz que o povo contendeu e disse: quem dera tivéssemos inspirado quando inspiravam nossos irmãos no Egito. Então vocês veem que o povo carnal, eles não estão nem aí para as dificuldades, para as lutas do dia a dia dos seres humanos que o Senhor tem levantado como líderes, mas são seres humanos, né? E aí está o grande erro de Moisés. Moisés com a cabeça, a Miriam tinha morrido, e ele está com a cabeça cheia, e o povo murmurando, e Deus dizendo que esse povo não vai mais entrar na presença dele, né? E Moisés está com aquela promessa de Êxodo, capítulo 19, dizendo que se a nação, não uma tribo, mas que se a nação fosse obediente, a nação seria um reino sacerdotal. Deus nunca prometeu uma tribo, Deus prometeu uma nação.
Então Moisés está com um sentimento de fracasso. Ele diz, puxa, Deus não queria que fosse uma tribo, Deus queria que fosse uma nação. Então assim está a cabeça de Moisés. E Moisés, ao invés de falar a rocha, ele fere 2 vezes. A água sai, porque aqui tem um ensinamento. Nem tudo que dá certo, Deus aprova. Às vezes deu certo, a água sai, o povo bebeu, e isso depois, se os irmãos quiserem ler, você vai ler Salmo 95, versículos 7 e 8, Hebreus 3, do 7 ao 19. Né? O Senhor falando isso, para que a gente não seja... Então, irmãos, isso é o que a gente tem falado. Né? Então, que a gente não caia no erro do Moisés, né? Que a gente não... E aqui você vai ver que a Miriam morreu e no mesmo capítulo o Arão morre. Né? E o Moisés continua junto. Tem muitas outras coisas para fazer, mas baseado naquilo que o Senhor tem nos falado. Existe um povo murmurador, existe um povo obstinado, existe um povo com testa de bronze, que se nós não cuidarmos, nós vamos nos perder por causa desse povo. Então, que a gente possa receber essa palavra e achar o equilíbrio. Nós vamos estudar muito isso, irmãos. O amor a todos. Domingo agora nós vamos falar. A intercessão por todos e a pregação a todos. Os 3 primeiros níveis, assim como as 3 primeiras parábolas de Mateus 13, e assim como as 3 primeiras igrejas de Apocalipse 2 e 3, todos. Mas a partir do 4º, né, assim como as 3 primeiras festas, né, pães ázimos, Páscoa e primícias, todo. Mas a partir da 4ª festa, Pentecostes, já não são todos, já são só 120. Né? A partir da 4ª igreja, já não se fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você vê lá no Apocalipse, ao vencedor. E depois, lá no finalzinho, quem tem Espírito ouça o que diz à igreja. A partir da 4ª parábola, né, você já não tem a multidão em Mateus 13. Você já tem o Senhor com os discípulos na casa. Então, ou a gente entende isso, ou nós vamos andar fora daquilo que o Espírito Santo está falando. Que o Senhor nos dê graça para amar a todos, interceder por todos, pregar para todos, mas tratar como ovelha aqueles que ouvem a voz do Senhor, estar disponíveis àqueles que nos derem abertura para isso, né? Considerar como discípulo de Jesus aquele que permanece na palavra. E o último nível, ser amigo, sentar à mesa com aqueles que realmente a gente pode compartilhar os segredos do Senhor. A chave virou, meu irmão. Até aqui, todos podiam entrar. A partir de agora, o Senhor diz, não são todos mais. Deus abençoe, que vocês possam pegar essa palavra. Essa é a nossa devocional com a Fabiana hoje de manhã aqui, né? À medida que eu estou falando para vocês, eu estou também falando para ela. E eu julguei aqui interessante a gente não perder tempo. Então, de vez em quando eu vou colocar no grupo aí umas palavras de 10 minutos no máximo, porque eu entendo que vocês da liderança podem ouvir coisas que eu não vou falar mais na igreja, né? Mas se vocês quiserem compartilhar, não com todos, ou que o Senhor possa ministrar conforme o Senhor quiser e vocês dentro da sabedoria de vocês. Amém. Deus abençoe.